Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. As pessoas me procuram para consultas de oráculos. Os oráculos que eu trabalho são astrologia horária, tarô, baralho cigano e I Ching. E eu vou explicar aqui como é que eu trabalho, tá? Então, vamos lá. Eu trabalho da seguinte maneira: a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, tá? É pelo WhatsApp que a pessoa entra em contato comigo e é também pelo WhatsApp que eu faço todo o trabalho. A consulta não é em tempo real, não é uma consulta em vídeo e áudio em tempo real, tá? Na verdade, a pessoa entra em contato comigo, manda as suas perguntas, manda a sua demanda, pode ser em texto ou em áudio, né? A pessoa manda a demanda e aí, em cima do que a pessoa me fala, em cima da demanda que a pessoa me traz e das perguntas que a pessoa me faz, né, eu vou escolher os oráculos para responder a demanda da pessoa. Então a pessoa pode me fazer perguntas como, por exemplo, vou conseguir um namorado nos próximos 6 meses? Vou passar numa entrevista de emprego? Vou conseguir melhorar minha situação financeira no próximo ano? Ou a pessoa pode fazer qualquer outro tipo de pergunta, pode ser sobre família, sobre espiritualidade, sobre viagens, enfim. A pessoa me traz as suas perguntas e também a sua demanda, um resuminho do contexto da pergunta, né? Um resuminho da história da pergunta. Eu vou analisar as perguntas e a demanda, e aí eu vou responder também em texto ou em áudio, né? Quais são os oráculos indicados para responder a pergunta da pessoa? Eu trabalho com oráculos já há 28 anos. Astrologia, tarô, baralho cigano, I Ching, tá? Então eu já trabalho com esses oráculos há muitos anos. E eu fui desenvolvendo também algumas técnicas para aquilo que interessa para o cliente, porque o cliente quer um oraculista que acerte a previsão, que tenha uma margem boa de acerto na previsão. Isso que é importante. Então, se a pessoa pergunta, vou passar numa entrevista de emprego daqui a 6 meses, se eu falar sim ou não, a pessoa quer o acerto, né? Ela quer, né, que a previsão seja acertada. Então, como é que eu trabalho para conseguir isso? Vamos supor que a pessoa me fez a pergunta e eu cheguei à conclusão que o melhor oráculo para responder a pergunta seja, por exemplo, a astrologia horária. Então, eu vou abrir o oráculo, vou ver a resposta da pergunta da pessoa na astrologia horária, mas eu sempre vou usar um segundo oráculo, seja o tarô, seja o baralho cigano, para confirmar a pergunta, tá? A resposta que foi fornecida pelo primeiro oráculo. Então, eu sou um oraculista que trabalha especificamente dessa maneira. Se a pessoa me pede uma consulta, por exemplo, de tarô, pode ser. Então, eu uso o tarô como o primeiro oráculo para responder a pergunta da pessoa. Mas eu vou usar um segundo oráculo para confirmar a resposta do primeiro, tá? Eu faço isso para quê? Para dar uma resposta mais assertiva, mais exata para a pessoa. Fora isso, eu não cobro nada pelo segundo oráculo, tá? O segundo oráculo que eu cobro, o segundo oráculo que eu faço a leitura, eu não cobro nada. Eu cobro só a leitura do primeiro oráculo e uso um segundo oráculo de confirmação, dependendo da consistência da resposta que eu obtenho dos oráculos. Se for necessário, eu uso até um terceiro oráculo de confirmação, tá? Isso já aconteceu. E eu não cobro nada por isso. Eu cobro, então, pela pergunta. Então, se for uma pergunta é um preço, se for 2 perguntas é outro preço, 3 perguntas é outro preço e por aí vai. Os preços estão no meu site. É só entrar lá no meu site que vocês vão ver os preços, os valores, tá? Os serviços que eu cobro. Uma coisa que é importante é o seguinte: meus clientes já estão acostumados comigo, então eles já sabem desse esquema de trabalho. Aqui no vídeo eu estou
conversando com quem nunca fez uma consulta comigo. Então, assim, quando o cliente me traz a pergunta e me traz a demanda, eu abro o oráculo para ver se ele me dá uma resposta consistente. Pelos elementos que saem na resposta do oráculo, eu sei se aquela resposta é consistente e confiável ou não. Se for o caso, vou abrir até um segundo oráculo para confirmar de novo a primeira resposta. Se mesmo assim a resposta não for consistente, não for confiável, eu não cobro absolutamente nada da consulta, tá? Eu devolvo para o cliente que, olha, os oráculos não me deram uma resposta consistente, então você não precisa pagar nada, não tem como eu responder essa pergunta. Isso pode acontecer por dois motivos, tá? São duas as situações em que isso acontece. Às vezes, o destino ele não está pré-determinado mesmo. A pessoa está me fazendo uma pergunta sobre uma questão cujo destino não está pré-determinado. Às vezes, acontece de terem várias tendências acontecendo ao mesmo tempo e o evento só vai se resolver no último momento. Isso existe, isso é uma das alternativas em que os oráculos não dão uma resposta consistente e coerente. A outra alternativa é que às vezes o consulente, o oraculista ou ambos, tanto o consulente quanto o oraculista, não tem autorização para ter a resposta daquela pergunta naquele momento. Essa autorização pode surgir em outro momento, até mesmo com outro oraculista. Mas naquele momento, os oráculos não me deram autorização para eu ter a resposta que o cliente busca. Vou esclarecer vocês que é muito raro isso acontecer. Nos meus 28 anos de prática de oráculos, eu me lembro de 2 vezes em que os oráculos se negaram a dar uma resposta. E a hipótese é, ou a gente não tem autorização para ver esse destino, ou esse destino, na verdade, não está pré-determinado mesmo, ele vai se resolver no último momento, tá? Nessas situações em que o oráculo não me dá uma resposta, eu informo o cliente não precisa pagar nada, né? Então, o cliente, na verdade, ele me traz a demanda, eu primeiro abro os oráculos, se os oráculos me derem uma resposta consistente, confiável e convergente, confirmada em pelo menos 2 oráculos, aí sim eu dou a resposta para o cliente. Nesse caso, então, o cliente tem que pagar a consulta antecipadamente, tá? Eu aviso, olha, os oráculos deram a resposta é consistente. O que é uma resposta consistente? É uma resposta que tem lógica, que tem sentido, que se encaixa com o contexto que o cliente me trouxe, tá? É uma resposta que reflete o contexto que o cliente me trouxe. Além de consistente, a resposta precisa ser confiável, ou seja, ela precisa ser confirmada por pelo menos 2 oráculos. Se eu usei, por exemplo, a astrologia horária, tem que ser confirmada por um segundo oráculo, baralho cigano ou tarô, ou até mesmo 3 oráculos, depende do caso, tá? Já teve caso assim. E aí pronto, essa é a minha maneira de trabalho. A conversa é todinha feita por trocas de mensagens. Então o cliente me manda mensagem, tá? Eu já tenho uma série de outros clientes que eu estou atendendo, eu tenho outros serviços, outros compromissos. Esse método de trabalho que eu faço é por conta de eu ter uma agenda lotada mesmo. Então o cliente me manda mensagem, eu estou atendendo outros clientes, né, em conversa com outros clientes. Quando eu tiver um tempinho, eu respondo o cliente. Aí o cliente me manda outra mensagem de novo, a gente vai trocando mensagens em texto e áudio, tá? E assim eu vou fazendo o serviço. O cliente me manda demanda, eu respondo, olha, eu posso resolver sua pergunta com astrologia horária. Aí o cliente me fala, tá bom, eu quero a consulta. Aí eu falo, não paga a consulta ainda. Vou abrir o mapa, vou ver se o oráculo me dá uma resposta consistente e confiável. Se o oráculo me der essa resposta, aí você pode pagar a consulta que eu te mando a resposta. Aí, no momento que eu tenho um tempo livre, eu abro o oráculo, vejo a resposta, tá ok? Eu aviso o cliente,
aí o cliente me paga a consulta, ele me manda o comprovante de endereço, o comprovante de pagamento, aliás, e depois, aí sim, eu gravo a resposta, eu gravo em áudio a resposta, né? Mostro a imagem do mapa horário, a imagem das cartas que confirmam o mapa horário, aí eu mando tudo para o cliente. Imagem, foto, o áudio com a gravação da resposta. O cliente ouve tudo. Se tiver alguma dúvida, ele me manda, né, um áudio, um texto, pedindo esclarecimentos para eu responder a dúvida dele. E aí eu respondo a dúvida até sanar, tá? O serviço tem que terminar com o cliente sem nenhuma dúvida, com todas as respostas que ele quer, tá? Lembrando que eu cobro por pergunta. Então, se o cliente tiver uma pergunta, é um valor. Se o cliente tiver 2, 3, 4, 5, tem um valor para cada quantidade de perguntas. Quanto mais perguntas o cliente tiver, aí tem também alguns descontos embutidos no valor. Quanto mais perguntas, menor o valor de cada consulta individualmente. No conjunto, o cliente vai ter um desconto bom pelo número de perguntas, tá? Estou fazendo esse áudio, esse vídeo, aliás, estou fazendo esse vídeo para vocês entenderem que é um trabalho especializado, tá? Ele tem um tempo de gasto de energia, de tempo, né? Assim, essas consultas normalmente eu faço sozinho, eu gasto um tempo consultando um oráculo, depois um segundo oráculo, para dar uma resposta certeira, confiável para o cliente. Eu sei que minhas respostas são certeiras porque os clientes depois, eles me dão retornos, eles voltam, né? Então eu tenho clientes que fazem consultas comigo já há alguns anos, né? E que devolvem para mim o acerto daquilo que eu falei. Tem cliente até assim que eu acerto a previsão, né? Aí o cliente faz alguma coisa totalmente diferente do que eu tinha sugerido, aí o cliente se dá mal, e aí ele volta e fala, olha, eu fiz diferente do que você fez, do que você falou e realmente deu errado. Aí o cliente se torna fiel, ele continua fazendo consultas comigo sempre. Aliás, aqui tem mais um detalhe importante do meu trabalho. Dependendo do caso, eu não faço só as previsões, eu também posso dar conselhos. O oráculo que eu gosto de usar para dar conselhos é o baralho cigano, o tarô e até o I Ching. Dependendo do caso, eu uso o I Ching como oráculo para dar conselhos, tá? E tem outras técnicas também, né, que aí só quem está fazendo o trabalho comigo, só quem está contratando o serviço, sabe quais são as técnicas que eu uso. Já tenho clientes que já conhecem o meu trabalho, esse vídeo é para o cliente que nunca fez uma consulta de oráculos comigo, tá? Não é o cliente que escolhe o oráculo, tá, gente? Sou eu que escolho o oráculo. O cliente me traz as perguntas e a demanda. E aí eu vou ver qual o melhor oráculo para o cliente. O cliente pode até falar, eu gosto muito do tarô, tenho muita simpatia pelo tarô. Tudo bem. Então, eu posso até fazer a consulta com tarô porque o cliente pediu. O cliente tem essa afinidade. Mas eu vou usar um segundo ou um terceiro oráculo para confirmar o que o tarô viu e talvez até esse segundo ou esse terceiro oráculo respondam melhor a pergunta do que o tarô, tá? Mas eu respeitei o desejo, a vontade do cliente. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido como que é o meu trabalho. Se você tem interesse nesse método de trabalho, eu não conheço outros oraculistas que trabalham desse jeito que eu trabalho. Eu fui desenvolvendo esse método de trabalho ao longo dos anos. Atualmente ele está muito bem consolidado, eu tenho certeza, clareza dos resultados que eu consigo com esse método. Tenho já um histórico de clientes que é beneficiado com esse método, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo e enfatizando bem, né, que é o método que eu uso, né? Eu trabalho com 4 oráculos, né? Sou especialista nos 4 oráculos, por isso que eu posso fazer uma consulta com oráculo e usar outro para confirmação, tá? Então esse vídeo é direcionado para quem nunca fez consulta comigo, e aí se vocês realmente têm esse interesse,
é só entrar no meu site, no meu WhatsApp, entrar em contato, tá? No meu site já tem os preços, já tem os valores das consultas, e aí se interessar para vocês é só entrar em contato, tá bom? Termino por aqui, um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!